Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas lives do Clube do Livro 3.0, para continuarmos os nossos estudos sobre este livro aqui, ó, Não Começou com Você, do Mark Wolynn. Vamos continuar aprofundando os ensinamentos que estão neste livro aqui, sobre os ensinamentos sistêmicos, familiares, terapêuticos, que estão presentes neste livro aqui. Continuando a nossa jornada, hoje é o capítulo 7, live 8, sobre este livro. E a live 28 do Clube do Livro 3.0, que antes teve o livro Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse é o capítulo 7, que se chama Os Descritores Centrais. Os Descritores Centrais. O tema desse capítulo, inclusive, tem até exercícios que eu oriento que vocês façam, ok? Ir lá e faz esses exercícios aqui para você identificar o que ele traz aqui nesse capítulo, que tem a ver com a nossa comunicação, uma forma de usar a nossa comunicação, de identificar na nossa comunicação quais são os assuntos pendentes que temos com os nossos pais. Isso é extremamente importante de resolver. Não só com os pais, mas também com os irmãos, com os avós. Qualquer tipo de assunto pendente de âmbito familiar, isso cobra um preço na vida. Tá? Cobra um preço na vida. Saia daquela ilusão de que o tempo vai curar as coisas, que se você não olhar, aquilo vai deixar de te influenciar, que isso não acontece. Isso fica na mente subconsciente e também é uma programação que fica no campo sistêmico familiar. E a sua vida recebe limitações. Tá? Quer ver? Ele até fala sobre isso aqui. Deixa eu achar a anotação que ele falou aqui, ó. O que ele fala? Ele fala assim, ó, as pendências que nós temos com os nossos pais, elas não desaparecem automaticamente. Isso é total verdade. Não desaparece. Isso é reprimido e isso vai servir como base para os nossos relacionamentos posteriores. Por quê? Porque os pais e também os irmãos, principalmente se forem irmãos mais velhos, os pais e os irmãos, a partir do momento que a gente nasce, eles são os nossos relacionamentos primários. Primários, vem primeiro. Ou seja, tudo que nós aprendemos a nos relacionar com eles, o modelo relacional que nós aprendemos com eles, que nós desenvolvemos com eles, isso será levado para a vida, isso será levado para os outros sistemas que são secundários. Para quem participou do evento lá, lembra? As esferas da vida. Então isso que está na primeira esfera é levado para a esfera dos relacionamentos. Então aí você tem problemas de casal que tem a ver com
questões que você deixou de assuntos inacabados com os seus pais. Um exemplo, é muito comum, eu até coloquei uma publicação no Instituto sobre isso essa semana. É muito comum, num primeiro momento, os homens, na área de casal, eles projetarem a mãe na esposa. Assim como as mulheres projetarem o pai no companheiro. E o invertido também acontece, tá? Por exemplo, eu e a mãe da Marina temos muitos pontos em comum. Eu sou taurino, ela é taurina, a gente é mais ativo do serviço e tal. Então tem questões que a Marina já projetou em mim que tinha a ver com a mãe dela. Assim como eu vejo questões na Marina que ela é muito parecida com meu pai, várias coisas. Então não é uma regra essa questão do gênero, não é uma regra, mas é uma tendência maior, tá? Da mulher projetar o pai no homem, por causa do masculino em si, e o homem projetar a mãe na mulher. Tá? E se você deixa assuntos inacabados, esses assuntos inacabados eles vão continuar em outras relações. Tá? Assim como se esses assuntos inacabados eles continuam, depois você vai projetar na área do trabalho. Por exemplo, normalmente pessoas que têm dificuldade com o chefe, pessoas que têm dificuldade com o líder ali, tem um monte de problema nesse sentido. Na maioria das vezes são pessoas que têm assunto mal resolvido com o pai ou com uma mãe autoritária, ou com o pai ou com uma mãe autoritária. Da mesma forma que pessoas que tiveram dificuldade com os irmãos, têm dificuldade com amizades e têm dificuldade com companheiros de trabalho, porque são os irmãos na empresa, entendeu? Por exemplo, eu já disse para vocês que eu tive muita questão com meu irmão ao longo da vida, né? Hoje já está bem mais em paz, né? Mas ao longo da vida foi bem complexo. E na área do trabalho isso se refletiu muito na questão de conseguir se firmar com equipe de trabalho, sócio, essas coisas, entendeu? Então, as questões mal resolvidas do nosso sistema de origem, isso vai pegar nas outras áreas se você não resolver. Por isso que você não pode pular etapa. Não pode pular etapa nesse sentido. Entenda assim, ó, não tem como você não lidar com as coisas do seu sistema de origem para resolver. Ou você vai lidar diretamente com as pessoas ali do seu sistema de origem, ou você vai lidar por tabela. Você vai lidar na área de casal, você vai lidar na área de trabalho, para que essa integração aconteça. Por quê? Porque as resoluções que nós precisamos fazer em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe, em relação ao nosso irmão, elas têm uma base kármica muito forte, do tipo assim, são aprendizados que você não pode pular. Porque a gente nasce na família que nós nascemos por causa da nossa contabilidade kármica. Por isso que você cai naquela família. Eu já falei que não existe sorteio. Existe um sorteio celestial onde cada um é randomicamente colocado numa família, a alma ali. Não tem isso. Essa é uma coisa que o povo não fala, mas tem que falar. Por que você nasce nessa família? Porque existe todo um componente kármico por trás, com as pessoas que estão ali,
e porque naquele sistema tem as dificuldades e os aprendizados e o desenvolvimento que você precisa para ser quem você precisa ser no mundo e para compensar aquilo que você precisa compensar, para aprender o que você precisa aprender. Tá? Então não dá para pular, não tem jeito de pular esses aprendizados que você traz dessa família. Então você precisa olhar para isso. Não adianta você fugir. Você tem uma questão com a sua mãe, com seu pai, você fica fugindo, e o negócio tá... Não adianta, você só atrasa a sua evolução. Você só mantém sua alma presa num ciclo. Lembra o ensinamento? Um ciclo novo só tem força quando o ciclo antigo tem os seus verdadeiros pontos finais. Então você fica procrastinando essas resoluções aí, a sua vida não anda plenamente. Sempre fica uma âncora ali, uma amarra, uma repetição de padrão, que você não percebe que está vindo dali, mas está vindo. Está vindo. A gente, no evento aí, nessa nova jornada com os alunos da Constelação na Água, aí, o foco é destravamento. Aí eles vão passar por essa jornada aí de destravamento. Você vai ver, a maioria estão travados em assuntos inacabados do passado. Principalmente com a sua família e principalmente com relacionamentos amorosos, tá? E alguns com antigos trabalhos, né? Questões de antigo trabalho, trauma emocional, tudo isso também, medos, né? Insegurança. Só que a maioria é pendências que jogou um tapete em cima e achou que a vida fosse resolver sozinho. Isso não acontece. Você tem que olhar e resolver. Não adianta você puxar a corda. Tipo, você está amarrado numa coisa ali. Não adianta você ficar puxando a corda na força. Ela não estoura, ela aperta mais. Entendeu? Aí você põe um tapete em cima e vamos seguir sem resolver isso. Não tem jeito. Vai vir de outro jeito. Você vai ter que olhar para isso de uma outra forma. E a vida vai ficar jogando na sua cara. Vai ficar jogando na sua cara um monte de repetição até você parar e ver o que está por trás dessa repetição ou desse bloqueio, dessa trava e resolver. Aí vocês precisam já ressignificar desde já. Falei isso na live passada. A trava ou a repetição não é um inimigo a ser combatido. É um sinal de alerta, é um amigo, na verdade, que está pedindo para você olhar para algo e resolver para que você possa avançar no novo ciclo, porque o ciclo passado ainda está em aberto. A jornada da vida e evolutiva para a alma é como se fosse uma faculdade, por exemplo. Você tem lá o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, por aí vai. Só que é uma faculdade perfeita, não é desorganizada igual existe por aí. É perfeita. Onde nós vamos passar para o próximo ano, para o próximo nível, próximo ciclo, salto de desenvolvimento evolutivo, salto de resultado, tudo, quando o ano atual, o ciclo passado, ele teve os seus fechamentos e ele teve os aprendizados desse ciclo consolidados. Senão, a divina providência, o professor divino, seja lá o que for dentro da sua crença, não vai permitir que você fique avançando para um próximo ciclo se você não concluir os aprendizados e liberações do atual. Por isso que repete. Na escola não repete de ano? Na escola repete de ano quando a pessoa não avançou no básico, pelo menos, necessário para o próximo ciclo. Ou tem algo pendente. Não entregou a prova, não entregou o trabalho,
Aí prova nesse sentido, você pode fazer uma analogia de provas espirituais que a gente passa. Um exemplo, se resolver com o pai e com a mãe, liberar situações, perdoar situações, seja o que for, muitas vezes é uma prova espiritual que você precisa passar para dar certo na vida. Então nós temos que resolver isso. Aí esse capítulo aqui, ele traz algumas orientações de como você identificar o que você tem pendente, por meio do como você descreve. Por isso que chama os descritores centrais. Como que você descreve a sua mãe? Como que você descreve o seu pai? Como que você descreve a sua infância? Principalmente aqui, que ele fala, você culpa o seu pai do quê? Você culpa a sua mãe do quê? É aí que está o ponto principal que você precisa resolver para você sair dessa criança ressentida e você ir para o adulto bem resolvido. Prosperidade principalmente. Para os alunos aí que entraram na formação de constelação e na jornada de destravamento junto. Entenda o seguinte, prosperidade tem muito a ver com você sair da criança ressentida que ainda está esperando receber dos pais aquilo que não veio. Quando você ainda está reivindicando dos seus pais que vem aquilo que não veio, você está na carência, você está na falta. E aí você emana carência e falta na área financeira e do trabalho, você vai atrair carência e falta. Tá? E porque a sua alma fica presa lá olhando para o passado, ainda esperando, ainda aguardando que venha o que não veio. E reclamando, e se queixando, e reivindicando. E aí então você fica preso nesse passado, nessa espera no passado, e prosperidade é o quê? É futuro, é olhar para frente, é cortar os cordões com o passado, bater o martelo que você é adulto agora, você é adulta e que os pais deram, da forma como deram, da forma como conseguiram, da forma como passaram para frente, com as dores deles, com as limitações dele, o que você recebeu foi suficiente. Quando isso se consolida dentro da pessoa, ela ganha uma força imensa para avançar para a prosperidade e para o futuro. Quando você ainda está na reivindicação, no ressentimento, na espera de que eles dêem o que eles não deram, a coisa não anda. A coisa não frutifica plenamente, porque você não está presente no agora. Você está preso nesse passado com eles e na falta, né? Vibrando carência. Aí o que ele diz aqui? Ó? Ele fala o seguinte, os sentimentos que temos em relação aos nossos pais são uma porta para a nossa essência. Faz sentido totalmente, tá? São uma porta para a nossa essência. Primeiro ponto é porque todo o nosso desenvolvimento de base, da infância até para cá, da base da nossa personalidade, foi desenvolvida com base nesse relacionamento. Então, você aprofundar nisso é um encontro consigo mesmo, por meio das dores também. Tá? Igual eu falo sempre, dentro de nós, mesmo que você seja adotado, mesmo que você foi entregue para adoção com 2 semanas de vida, não importa. Dentro de você está o seu pai e sua mãe. E a sua alma, a originalidade da sua alma também. Mas dentro de você está o seu pai e sua mãe, está a força espiritual deles, está os potenciais positivos, mesmo que eles não tenham expressado isso na vida, e tá os potenciais negativos, mesmo que eles não tenham expressado isso na vida também. O potencial positivo e negativo da nossa ancestralidade está em nós.
Tá no DNA, eu não preciso nem entrar em questão de campo espiritual. Tá no DNA e no campo espiritual. Aí dependendo daquilo que a gente se associou, a ressonância kármica, as escolhas, você vai expressar algo ali. Você vai expressar algo ali da ancestralidade ou não, mas está em você. Está em você. Aonde eu estou querendo chegar? Tem a ver com uma parte desse capítulo aqui e ensinamentos da constelação. Tá? Se você fazer o que ele fala aqui, ó, se você fazer o que ele fala na página 104, tá? Ele traz um exercício para você descrever a sua mãe, principalmente na infância, ó. Ele pede para você descrever assim, ó, minha mãe era, tá? Era, aí você completa, tá? Aí escreva também pelo que você a culpa, pelo que você culpa a sua mãe. Aí você escreve ali, ó, eu culpo minha mãe por... Beleza. Mesma coisa, ele pede para fazer, mesma coisa pro pai. Meu pai era, e você descrever. Você descrever as características negativas e descrever as características positivas. Depois, se você fazer uma análise muito sincera e imparcial da sua vida, você vai encontrar essas características. Por exemplo, eu poderia escrever aqui, que eu me lembro, assim, ó, minha mãe era insegura. Tá? Minha mãe era insegura e eu culpava minha mãe por ela me prender demais, me controlar demais por causa desse medo, dessa insegurança. Isso me irritava um pouco, sabe? Me senti preso, reprimido por ela ali. Só aí depois, avaliando minha vida ali, eu percebia, e trabalhei muito isso, que essa insegurança, ela estava em mim. Está em mim também. Eu tenho perfil controlador, por exemplo. Trabalhei muito isso para se tornar uma força de liderança. Porque os padrões, eu já falei isso numa live, os padrões, ele tem as oitavas, né? Então, por exemplo, numa oitava baixa, o controle se torna essa coisa de prender, de manipular, talvez. Numa oitava superior é o quê? É liderança, é capacidade de pulso firme no empreendedorismo, por exemplo, para gestão de pessoas, para controlar a sua vida. Depende da oitava que você está expressando. Agressividade, por exemplo, numa oitava baixa, lá embaixo na frequência, vira violência, vira agressividade perante os outros. Porém, numa oitava alta é ímpeto, é ir com tudo para os objetivos. É essa agressividade de tomar decisão, de pôr limites. Entendeu? Então, às vezes vocês amaldiçoam, vocês julgam e condenam um aspecto negativo dos seus pais, e você exclui, e por isso você perde uma força em relação a isso, onde o seu caminho seria apenas transformar e levar isso para uma oitava superior. Não tem como você não ter isso em você. Você recebeu. É uma herança. Uma herança. Nós recebemos dos nossos pais heranças e ancestrais, pais e ancestrais, heranças positivas e heranças meio complicadas que precisam de uma transmutação. Mas você precisa olhar para isso, você não pode excluir, porque senão você vai perder uma força daquelas. Eu já excluí essa questão de raiva e agressividade, essa questão que é um campo da minha família, e fiquei um homem passivo, fraco, submisso. Perdi uma força que vem da minha ancestralidade, entendeu?
Então nós precisamos reconhecer que esse lado negativo dos nossos pais e ancestrais está em nós e nós fazermos um trabalho de elevação dessa energia, de transmutação. E não aquela questão que fala, eu vou quebrar padrão, naquela postura de superioridade em relação aos pais, isso aí você perde conexão com a sua família. E aí, como que você... um exercício de sinceridade aí no chat, que é um ponto que ele fala aqui nesse capítulo, que muitas pessoas, por causa da lealdade com os pais, por causa de tudo que recebeu deles, às vezes tem dificuldade de reconhecer uma coisa que pegou, sabe? Inclusive na constelação, quando uma pessoa idolatra muito o pai ou a mãe, idolatra demais, sabe aquela coisa? Nossa, o meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita. Normalmente isso mostra que essa pessoa, no fundo, ela não tomou verdadeiramente o pai e a mãe. E ela está escondendo um lado negativo ali que pegou, criando uma fantasia, sabe? Para não olhar para uma dor, uma ferida que a pessoa tem em relação a essa pessoa. Então, quando a pessoa idolatra demais, eu já vejo que ali tem alguma coisa. Porque essa perfeição não existe. Tem algum ponto ali que pegou, que incomodou. Nós estamos no capítulo 7, Mônica, do livro Não Começou Com Você. Então, não adianta você passar pano. Não adianta você passar pano, você precisa ser sincero com os seus sentimentos. Por exemplo, quando você vai fazer uma hipnose sistêmica ou uma constelação familiar para trabalhar essas questões de família, a gente vai chegar ali na verdade. Precisa chegar no sentimento mais profundo e verdadeiro que a pessoa tem em relação ao seu pai e à sua mãe. Na maioria das vezes, no fundo, você sempre chega em amor. Todos vocês. Por mais que vocês tenham raiva, mágoa, seja o que for, o amor pelo seu pai e pela sua mãe tá aí. Tá aí. E você faz de tudo para reprimir, para esconder quando tem uma questão de orgulho, né? Uma questão de dificuldade, quando você tirou do coração o pai e a mãe para se proteger. Mas o amor tá aí. Esse amor, ele é da criança ali, ele é automático. Ele tem a ver com a vida que você recebeu. É uma coisa espiritual. Não adianta você, como ego e personalidade, você acreditar que não tem amor entre você e sua mãe ou entre você e seu pai. A questão é que, devido a determinadas circunstâncias, isso parou de fluir, estancou, fechou o centro energético, fechou o coração, bloqueou com uma carga negativa. E conforme você vai trabalhando isso, vai limpando, naturalmente já começa a fluir de novo uma constelação, uma conexão. Quando não conhecemos a mãe por ter falecido quando bebê, não importa, o link espiritual ele é eterno. Existe um link de alma, um link espiritual que é indissociável e é eterno. E aí, para você acessar isso, conectar com isso, você vai precisar se conectar por meio de terapias espirituais, por meio de movimentos espirituais. Tá? A constelação é uma delas, hipnose sistêmica, apometria, tem várias terapias que trabalham isso, né? Vai precisar atuar, se a conexão física não foi possível, tem que ir para o nível espiritual. Tá? Então vamos fazer um exercício de sinceridade no chat aí com vocês. Em relação ao que está no capítulo aqui, ó. Se você pensar no seu passado com a sua mãe, principalmente quando você era criança, vamos fazer com a mãe primeiro.
Qual é o primeiro adjetivo que vem? Ele fala assim, ó, adjetivos espontâneos e improvisados são a porta para sentimentos inconscientes e ressentimentos remanescentes. Então, se você pensar na sua infância com a sua mãe, qual é o adjetivo espontâneo? O primeiro que vem para você descrever ela. Coloca no chat. Vai, desabafa aí já. Qual o primeiro adjetivo que vem? Espontâneo. Espontâneo. Por exemplo, para mim, o meu pai veio fechado. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E realmente, ele era muito fechadão. Como é que vem para vocês aí, ó? O primeiro adjetivo que vem. E esse adjetivo que vem, o primeiro, ele é chave do seu processo. Ele é chave do seu processo. Tá? Do seu processo de transformação, do que você precisa resolver aí da sua criança interna com ela. Tá? Olha lá, ó, ausente, mandona, ausência, vaidosa, guerreira, brava, reclamona, autoritária, difícil, irritada, menina. Pois é. E aí, com base nesse adjetivo ou com base em algum outro adjetivo, agora seja sincera no chat e reconheça o que você culpa a sua mãe. Pelo que você culpa a sua mãe? Numa frase simples, uma frase rápida, não precisa escrever um texto grande, uma frase assim, ó. Culpo minha mãe por... Qual a primeira coisa que vem espontâneo, sem pensar muito? Essa é a chave. Culpo minha mãe por... Tá, aí vocês estão falando assim, ó, falta de carinho, mas aí qual foi a consequência que isso trouxe? Por exemplo, me proteger demais, nunca ter me visto. Vocês estão colocando o que aconteceu, mas você precisa prestar atenção, com base nisso que aconteceu, qual foi a consequência e você culpa sua mãe por isso, não pelo fato em si, você culpa pela consequência. Olha lá, tá vendo que vocês estão colocando, ó? Vocês estão colocando o que aconteceu e não a consequência. Vocês estão colocando o meio e não o fim. Por isso que vocês não conseguem chegar no ponto. No caso da Camila, eu culpo minha mãe por me proteger demais. Isso fez com que você ficasse como? É isso que você culpa a sua mãe, é a consequência. Não o ato. Não o ato, ó. Culpo por ter me batido quando não queria comer. Mas qual foi a consequência? É a consequência que você tem que... por me sentir rejeitada na vida. Esse é o cerne da questão. Por me sentir insegura. Por gerar dependência emocional. É aí que é a questão. Entendeu? É aí que é a questão que você precisa trabalhar com ela. Eu culpo minha mãe pela minha falta de autoestima. Entendeu? É a consequência. Culpo minha mãe por ter medo de tudo, me causou insegurança. Aí, o que vocês precisam entender? O que vocês precisam entender? Essa culpabilização aí vem da sua criança, vem do seu emocional espontâneo e sincero e visceral da sua criança, certo? Então imaginem que tudo isso que vocês estão falando aí é a criança interna de vocês, ok? É a criança interna de vocês que estão falando isso, certo? Agora vamos fazer um exercício diferente.
imagina que você se desassocia dessa criança. Imagina que você se desassocia dessa criança e você se apoia no adulto, na adulta maduro. No adulto e na adulta maduro. E olha para essa situação com um olhar de maturidade do adulto. Agora eu vou pedir que vocês escrevam como que você pode ressignificar isso que a sua mãe fez, saindo da criança ferida, do olhar da criança ferida e olhando por meio de um adulto, uma adulta bem resolvida. Como que você descreveria essa situação se você sair dessa criança ferida e você olhar para sua mãe com um olhar de uma pessoa que talvez já é mãe, já é pai e entende as dificuldades que é ter filho ali, tá? Como que você ressignificaria isso olhando como um adulto bem resolvido? Descreve novamente essa situação pelo olhar de um adulto bem resolvido e não de uma criança ferida. Olha lá, a Juliana, entendendo o que ela tinha de condições, distribuindo o amor que eu não recebi, não a culpo, foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento, ela fez o que sabia, pensando que ela fez o que podia, ela deu tudo o que tinha, ela sentiu o mesmo que eu. Enxergar minha mãe como uma menina ferida que não tinha estrutura para ser melhor. Responsabilidade. E esse é uma das etapas que vocês precisam fazer no caminho de vocês. Vocês precisam tomar a decisão de se apoiarem nessa identidade, nesse arquétipo do adulto maduro, madura, bem resolvido. E vocês, como adulto, adulta bem resolvido, vocês pegarem na mão dessa criança e reorientar essa criança, que seria o quê? Você reorientar essas crenças, essas percepções, essas emoções que são espontâneas. Não adianta negar, fingir que não foi como foi, você precisa olhar para isso na verdade e na íntegra. E você fazer esse processo de reorientação dessa criança perante os seus pais. E a partir dessa reorientação dessa criança, você como adulto, tem a iniciativa do processo de reconciliação. Guardem o que eu vou dizer para vocês agora. Quando nós temos rompimentos com os nossos pais, questões que afastou, coisa que ficou mal resolvida, é o filho, é a filha que deve fazer o processo de reconexão e de reconciliação. Não pode ficar esperando dos pais. Por quê? Porque isso é uma prova espiritual, é uma jornada arquetípica de migração da criança para o adulto. Faz parte de uma etapa evolutiva. Todos nós passamos por esse processo. E se você fica esperando que a reconexão, que a compensação, que aquilo que não veio, venha, se você fica esperando, você fica preso na criança eternamente. Agora, quando você toma as rédeas e você pega nessa criança, ressignifica, reeduca ela e faz o processo de ressignificação e reconexão, mesmo que seja só no coração, porque na convivência não tem como, é melhor para todo mundo o afastamento mesmo, diante de determinadas circunstâncias, é no coração o processo.
Mas quando você faz no coração, acaba fluindo melhor na convivência também. Então é você que faz. E muitos de vocês estão esperando que os pais resolvam ali o passado, compensem. Pode olhar aqui se você ler aqui o começo do livro, de novo, você vai ver que foi ele que foi atrás da mãe e do pai para resolver as pendências deles do passado. Foi ele. Não foi a mãe e o pai que procurou ele. Às vezes acontece, tá? Mas na maioria das vezes que acontece, o filho fica no orgulho e quer punir o pai, a mãe, continuar e fica no orgulho e não resolve. O ideal é que o filho faça o movimento, porque é uma transição da criança para o adulto. E quando você transiciona da criança para o adulto, verdadeiramente, sua vida avança, hein? Com muito mais força. Se os pais já foram falecidos, você vai lá, senta em frente ao túmulo, ou vai numa igreja, ou vai num lugar onde é a sua espiritualidade, conversa com eles espiritualmente, não muda nada. Não muda nada. Na alma eles te escutam. Pelo campo espiritual da família, todos estão conectados. Você pode se resolver com eles, mesmo depois de falecidos. É só, pega o trabalho do Chico Xavier, com as psicografias que tem ali, de resolução, entre pai e filho depois do falecimento. Não muda nada, tá? Pode fazer o processo da mesma forma. É lógico que se você pudesse resolver em vida, bem melhor, né? Tem menos dor envolvida, se você conseguisse resolver em vida. E aliás, isso é um conselho da morte, né? A morte aconselha muito nesse sentido, né? Você tem um problema com a sua mãe, com o seu pai, que você está com orgulho ali de resolver. E se eles morrerem em breve? Como é que você vai se sentir que você deixou isso pendente? Usa isso como um impulso, como um aconselhamento da morte para você. Tá? Para de procrastinar, porque depois, tá? A dor envolvida é muito maior. Já constelei várias pessoas que se arrependem de não terem se resolvido com os pais em vida. A culpa que pode gerar é bem complexa, hein? Bem complexa nesse sentido, tá? Então, você precisa ser sincero com seus sentimentos para que você possa resolvê-los. Se você ficar tapeando, seja sincero, qual é o sentimento que você precisa resolver com seu pai e com a sua mãe. Vamos fazer o exercício com o pai agora? Se você pensar na sua infância, pode ir até a adolescência também, vai? Sua fase ali, primeiro e segundo setênio, até os 14 anos, tem uma influência muito mais forte. Como que você descreve aí seu pai com um adjetivo rápido, espontâneo, improvisado, que vem sem pensar? Escreve no chat. Meu pai era... Como que você completa? Então, mas abandono foi o que aconteceu. Qual foi o adjetivo? Seu pai foi ausente? Meu pai era violento, egoísta, doido. Ah lá, a Valéria colocou doido e ela trabalha com psicanálise, né? Trabalha nessa área mental. Será que não tem nenhuma relação? Né? O pai era violento, controlador. O pai pode ser minha alma gêmea? Essa coisa de alma gêmea aí tem muito equívoco nesse conceito aí. É família espiritual. Faz parte do mesmo grupamento de alma. Não tem essa coisa de alma gêmea. Nós temos infinitas almas gêmeas, tá? Isso aí é muito apoiado em conto de fada. Seu pai pode ter sido um amor seu numa vida passada. Isso acontece bastante.
mas que trouxe coisas kármicas para resolver nessa, e por isso vocês vieram como pai e filha. Pai autoritário, ausente, ausência, calmo, ausente, explosivo, bruto, agressivo, presente, ausente, indisponível, maravilhoso. Que bom que tem uns adjetivos bons aí. Amoroso, bravo, distante, ausente, duro. Aí vocês vê, né? A maioria de vocês colocou a palavra ausente. Colocou a palavra ausente, né? Falta. Aí vocês entendem a questão lá do travamento dos terapeutas. Por que que a maioria dos terapeutas, principalmente terapeutas mulheres, estão travados também? Por causa de falta de força do masculino. Porque é a força do masculino que rompe a trava, rompe a barreira com tudo. E vai para a vida, coragem, disciplina, fazer o que precisa, pagar o preço. Isso é força do masculino, entendeu? Então vocês, mulheres, terapeutas, precisa resolver essa questão com esse pai aí e pegar essa força do masculino da forma como foi, com o pai e com os homens ancestrais. E para isso, vocês vão precisar dar um lugar no coração para essa ausência. Essa que é a chave para vocês. Como? Enxergar a dor dele, enxergar a limitação dele. São vários pontos a serem consolidados. E entendendo o quê? Entendendo o quê? A função do masculino, entendam o seguinte, pessoal. Nós temos o pai certo e a mãe certa para nós, principalmente, não é nem pelo lado positivo deles, principalmente pelo lado negativo deles. Por quê? Por quê? Porque esse lado negativo, ele vai desenvolver virtudes em nós que nós precisamos, ok? Vou ajudar vocês a ressignificarem essa ausência. O lado difícil dos nossos pais, e por isso que eles são os pais certos para nós, porque nós precisamos nos relacionar com esse lado difícil. Tá? O lado difícil dos nossos pais, ele tem um propósito espiritual de desenvolver uma virtude em nós. Uma virtude em nós, ok? A maioria de vocês que tiveram pai ausente, a maioria de vocês são pessoas que karmicamente, são pessoas que têm um padrão de dependência emocional, simbiose, apego. Vocês têm isso karmicamente, a maioria de vocês. Aí vocês recebem um pai ausente como um plano encarnatório para que você, desde cedo, desenvolva o quê? Vamos ver se vocês acertam no chat. Qual a virtude que vocês precisam desenvolver? Com base na ausência. Vamos ver se vocês acertam. Desapego é uma delas. Tem mais uma que é a principal. Exatamente, a Juliana ali acertou. Independência. Emocional. Autoconfiança também. Principalmente independência, autoconfiança e desapego. Os principais são independência e autoconfiança. Por quê? Porque vocês precisam aprender a se virar. Eu conheço muitas pessoas que tiveram
os pais muito presentes, excessivamente presentes e super protetores. E foi exatamente isso que deixou a pessoa fraca para a vida. Foi exatamente isso que deixou a pessoa fraca para a vida. Onde os pais não saíram de cena na hora certa, para deixar o filho aprender a andar com as próprias pernas. Então entenda o seguinte, quando você tem um cenário de vida onde a força, a presença do seu pai ou da sua mãe ficou ausente, isso tem um propósito espiritual de você encontrar sua própria força. Você encontrar sua própria força independente desse pai. Independente desse pai. Só que você só vai conseguir efetuar isso, você só vai conseguir efetuar isso quando você aceitar esse destino. Quando você aceitar esse destino. Se você ficar brigando com esse destino, ressentido com esse destino, você não extrai a força dele. Você fica na vítima. Você fica na vítima desse destino ao invés de ficar no arquétipo do herói, da heroína, que extraiu a força do seu destino difícil. Entendeu? A Juliana colocou ali, mais estranho que sempre fui muito independente e forte. E depois que comecei a trabalhar terapeuticamente, entrar num mergulho profundo, parece que perdi força. Normalmente é porque abre alguma camada emocional de alguma questão que você precisa resolver. Se tá ali, em algum momento vai bater na porta. Tá? E talvez porque você possa ter feito uns movimentos ali de se fechar o coração para o seu pai ou para sua mãe, dependendo do que aconteceu, com base em informações que você recebeu. Tem que tomar cuidado nisso. Por isso que trabalho com constelação e tudo, você tem que escolher muito bem o profissional, porque um profissional pode encher você de informações às vezes negativas sobre o seu pai e sua mãe, ou o seu sistema, e ele não te dá a ressignificação. Ele não te dá, e aí você fica com aquilo e tem gente que pode usar essa informação para ter problema com o pai e com a mãe. Ah, então é isso que aconteceu, olha lá, a culpa é de vocês, entendeu? Então precisa ser muito bem orientado o processo. Tem que sair da vítima e ir pro herói. Pode ser bem isso mesmo, Juliana. Conseguiram entender? Se você entender isso e pôr isso no seu coração, de que o lado negativo dos seus pais sempre esteve a serviço de você, e que isso foi espiritualmente planejado, inclusive escolhido por você, tá? Você que escolheu seu pai, você que escolheu sua mãe antes de vir, com base na sua contabilidade kármica e com base em quem você precisa se tornar. Se você pôr isso no seu coração, de que as dificuldades que você viveu com seu pai e com a sua mãe, na sua jornada de vida, estavam a serviço de desenvolvimento de virtudes que você precisa desenvolver, aí você se fortalece e fica em paz com o seu passado. E quando você fica em paz com o seu passado, adivinha o que acontece? Você ganha força para o futuro. Aí você ganha força para prosperar. Aí aquilo que era trava se torna impulso, se torna força e sabedoria.
Pega essa chave aí que vocês precisam ficar com isso pro resto da vida. Pro resto da vida. Aí você vai parar de amaldiçoar o seu passado com a sua mãe, parar de amaldiçoar o passado com o seu pai e vai passar a agradecer. E quando você passa a agradecer o passado com a sua mãe e com o seu pai, mesmo com as dificuldades e tudo que foi complexo, aí você carrega a chave da abundância em você. Aí você vai tomar a força deles. No fundo é isso que é tomar a força dos pais. O que é tomar a força dos pais que se faz na constelação? É deixar o lado positivo e principalmente o negativo e tudo que vocês vivenciaram na história entrar no seu coração. E no lugar daquilo que você esperava que você deveria ter recebido e fica procurando isso, no lugar daquilo que você esperava ter recebido e que você ainda está procurando e frustrado e decepcionado, você recebe o quê? Você recebe o quê no lugar? Você recebe a virtude que a dificuldade promoveu o desenvolvimento. A virtude que a dificuldade promoveu o desenvolvimento. Então você precisa tirar o foco da dor, do que aconteceu e focar em qual virtude essa dor ou essa dificuldade colocou em desenvolvimento para você e você ficar com isso. Um exemplo, minha mãe era muito irritante. Qual virtude ela veio te desenvolver que vai ajudar na sua vida? Paciência. Paciência. Amor incondicional. Jogo de cintura. Meu pai era agressivo. Adivinha o que ele veio ajudar você a desenvolver? Lidar com o mundo. O mundo não é agressivo? Seu pai veio te preparar para o mundo. O mundo é agressivo. Ele veio te preparar para lidar com pessoas difíceis. Entendeu? Nós temos o pai e a mãe necessário para sermos quem nós precisamos ser no mundo. Eu só sou terapeuta do jeito que eu sou com base em dificuldades familiares. Se eu não tivesse passado essas dificuldades com eles, eu não estaria na constelação, eu não estaria aqui com vocês. Então vocês, por exemplo, vocês que estão recebendo algum benefício aqui nessa live, vocês precisam agradecer o lado negativo dos meus pais, da minha família. E lógico, o lado positivo também, que eu trago a força deles nesse sentido. Mas foi a minha dor que me moveu. Entendeu? Então eu estou trazendo isso porque vocês precisam mudar esse ponto de vista em relação aos pais de vocês. Muda o ponto de vista, senão você vai ficar preso nesse passado. E aí acontece o que ele falou aqui, ó. As pessoas que acham que não receberam o suficiente dos pais, principalmente da mãe, costumam acreditar que não recebem o suficiente da vida. E do contrário, se você faz esse movimento aí que eu falei e recebe o lado bom do lado ruim, guarda isso para vocês, ó. Quando coisa ruim do seu passado vier na sua cabeça, faz a seguinte pergunta: qual é o lado bom do lado ruim? Qual é o lado bom do lado ruim? Vai aparecer alguma coisa, aí você precisa ficar com isso.
Qual aprendizado? Qual força? Qual virtude a ser desenvolvida? Aí você fica com isso. E o resto você deixa ir. Deixa ir. Ó, porque o que acontece? Você fica olhando para o seu passado e achando que você foi a injustiçada da vida ou dos pais. Olha aqui no chat. Olha aqui no chat. Todo mundo tem alguma coisa. Você não foi a sorteada negativamente ou sorteado negativamente. Todo mundo tem questão. É um processo atual nosso. Entendeu? Entenda assim, ó. O problema não é o que eles fizeram conosco. Não é o que eles fizeram conosco. Mas é como nós reagimos a isso. Como nós seguramos isso. E essa é a sua responsabilidade. Essa é a alquimia. Transformar o chumbo em ouro. Sabe o que fala lá os alquimistas? Você precisa pegar esse chumbo aí, o cobre, né, na verdade. Chumbo, não lembro exatamente. Esse chumbo, e transformar em ouro. Esse é o nosso processo. E nisso a constelação ajuda muito, a hipnose sistêmica ajuda muito. Se você não conseguir fazer isso com base nessas orientações, faça um processo terapêutico. Caramba! Usa as ferramentas que estão aí à disposição. Essas ferramentas estão surgindo para levar o ser humano para uma nova era. Para sair dessas questões. Porque o que acontece? Tem questões da nossa infância que ficam como memórias corporais e emocionais. E às vezes a gente não consegue trazer para a consciência realmente o que está acontecendo. E por isso que é bom um terapeuta, uma pessoa, ajudar você a pegar essa carga, a processar isso e a liberar. Muitas vezes a gente não consegue sozinho, por causa das nossas resistências. Dificuldade de olhar para certas coisas e de utilizar ferramentas terapêuticas adequadas para você processar, identificar, processar e liberar aquilo que precisa. Aí você precisa fazer uma seguinte pergunta para a gente finalizar a live. Se você resiste em fazer esse movimento de reconciliação, de ressignificação, faça a seguinte pergunta para você. O que eu ganho? O que eu estou ganhando? Qual benefício eu estou ganhando? Sustentando essa mágoa, essa raiva e esse orgulho. Qual benefício eu estou ganhando? E eu estou disposto a abrir mão desse benefício em prol de algo maior, em prol dessa resolução? Porque tem gente que tem muito benefício em estar na vítima. Por exemplo, um grande benefício. Vamos supor que você carrega essa mágoa, essa raiva do seu pai e da sua mãe e culpabiliza eles das coisas que estão acontecendo na sua vida. Se você culpabiliza eles, você tira a sua responsabilidade, certo? Então, se eu não conseguir, se não der certo, se eu fracassar, se as coisas não avançarem, olha lá, foi meu pai e minha mãe. E tem gente que está criando sofrimento, tem gente que está criando fracasso, tem gente que está criando um monte de problema para mostrar para os pais que eles foram pais ruins, para punir os pais. Muitas pessoas que estão nas drogas, uns caminhos complicadíssimos, estão fazendo isso para provar que os pais foram ruins e causar sofrimento nos pais por meio da própria vida.
é meio insano, mas isso acontece muito. Então, enquanto você fica culpabilizando, você fica na vítima, você tira a sua responsabilidade do processo e fica sempre colocando no colo deles, né? E você não vai avançar se você ficar nisso. Saia disso. Assume responsabilidade pela sua vida, independente do que aconteceu. Quando você faz isso, você vai para o adulto, você ganha a força do adulto, você toma as rédeas da sua vida e a coisa anda de um jeito que você nem imagina. Tá? Assume a responsabilidade de ser a pessoa que vai cuidar, orientar e resolver as questões dessa criança ferida aí, ao invés de ficar esperando que os seus pais resolvam a vida de vocês, o passado que vocês tiveram. Isso é uma responsabilidade sua agora. Beleza? Maravilha, então. Então essa foi a nossa live de hoje, tá? Agradeço muito pela presença de vocês. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.